O tema do quadro Ação e Cidadania dessa semana é homofobia, a discriminação por causa da orientação sexual. Um problema que muitas vezes acaba em violência e agressões. A reportagem da equipe de jornalismo do Ministério Público Estadual. Homofobia é a rejeição ou aversão ao homossexual e à homossexualidade. Trata-se da causa principal de discriminação e violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Um estudo realizado pelo Grupo IP Amarelo pela Livre Orientação Sexual durante a Parada do Orgulho LGBT de 2010 revelou que 86% dos entrevistados já tinham sido vítimas de algum tipo de agressão motivada pela orientação sexual. De acordo com Silvânio Mota, diretor da Comissão de Diversidade da Ordem dos Advogados do Brasil, é preciso entender o que é crime homofóbico. A homofobia, ela é o ódio, essa aversão que as pessoas têm aos homossexuais. Então tem gente que tem xenofobia. Xenofobia é aquilo que a pessoa que é contra tudo aquilo que lhe é diferente. Então tem gente que não suporta pessoas idosas, tem gente que não suporta pessoas que são obesas. Então contra os homossexuais chama-se homofobia, essa aversão, esse ódio que as pessoas têm aos homossexuais por tolerar, talvez por problemas na sua família, por problema talvez na sua comunidade, ou também muitas das vezes por questões religiosas. A discriminação vai além da questão moral. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a homofobia contribui para o aumento das novas infecções pelo HIV e também para mortes por AIDS, uma vez que a discriminação dificulta o acesso à informação sobre prevenção e também afasta essas populações dos serviços de saúde. O respeito e a garantia legal aos gays ainda é uma bandeira dos movimentos sociais. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legalidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, o que representou um marco no assunto. Então, depois dessa decisão do STF, tudo se igualou. Todos os direitos dos casais héteros em união homoafetiva também faz parte dos direitos homossexuais. Uma pesquisa realizada pela Unesco revelou que mais de 1/3 de pais de alunos não gostaria que homossexuais fossem colegas de escolas de seus filhos, sendo que aproximadamente 1/4 dos alunos entrevistados declaram essa mesma opção. Na semana passada, Pernambuco tornou-se o primeiro estado a identificar, nos boletins de ocorrência policiais, crimes por motivação homofóbica. No Brasil, há projetos de leis semelhantes, mas a legislação ainda não foi regulamentada. A gente continua falando sobre esse assunto com o promotor André Varanda, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos. Boa tarde, coordenador. Boa tarde, Anselmo. Obrigado pela presença do senhor aqui no nosso telejornal, no quadro Ação e Cidadania. Bom, como a reportagem mostrou aí, um crime de homofobia, ele pode ser tratado como qualquer outro tipo de crime, como um crime contra qualquer outra pessoa, por exemplo? Na verdade, o ordenamento penal nacional, ele não prevê esse tipo de conduta com uma descrição específica, e nem tampouco com o nome de crime de homofobia, muito embora haja a previsão de uma conduta com essa descrição no sentido de agravar outros crimes, outras condutas já previstas no ordenamento penal, isso com previsão para o próximo Código Penal, que está tramitando no Congresso Nacional. Hoje, o que um homossexual deve fazer caso ele sinta algum tipo de preconceito ou seja agredido? Ele deve procurar uma delegacia comum? Ele deve procurar uma delegacia, como ainda não existe uma delegacia específica, apenas em alguns estados já existem delegacias de polícia contra os crimes de ódio, chamados crimes de ódio, No Tocantins eu desconheço a existência de uma delegacia específica para tratar desse tema de crimes de ódio. Mas é procurar, sim, as autoridades responsáveis, uma delegacia de polícia, o Ministério Público para orientação. Bom, agora recebemos algumas perguntas aqui pelas redes sociais. A Júlia Macedo, pelo Facebook, pergunta o seguinte: a legislação brasileira, e mais especificamente o Código Penal, não traz especificação quanto a crimes de homofobia. Isso traz prejuízo para as investigações e punições?
Olha, Júlio, não traz para as investigações, porque investigação se cuida de instrumentos da polícia para a apuração de fato. A previsão de uma conduta assim denominada como crime de homofobia não creio eu, que irá prejudicar as investigações, a elucidação do fato. O que vai sim, no caso, é não ter uma punição específica ou agravada, e aí sim, por falta de previsão legal. O Christian Malves, pelo Twitter, pergunta o seguinte: do ponto de vista legal, como podem ser punidas as atitudes de discriminação verbais ou físicas contra gays? Bom, Christian, as agressões verbais podem ser punidas, como todas as outras, né, por alguns crimes previstos no Código Penal, sobretudo o crime de injúria e de difamação. E com relação especificamente às agressões físicas, tanto a Lei de Contravenções Penais, a Contravenção Penal de Vias de Fato, como no Código Penal, crime de lesão corporal ou até crime de homicídio. A Mariana Sintra, pelo Facebook, pergunta o seguinte: há restrições legais quanto a demonstrações de afeto em público por parte de casais homossexuais? Mariana, a questão não é simples, é uma questão complexa e envolve as circunstâncias do fato em si, como se desenrolaram. A grande verdade é que não existe proibição legal para demonstração de afeto, nem para homossexuais, nem para bissexuais, nem para heterossexuais. As demonstrações de afeto são permitidas em lei. O que não pode é essa pretensa demonstração de afeto descambar para vulgaridade, porque aí sim pode configurar o crime de ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. Mas isso vale tanto para homossexuais, bissexuais, heterossexuais, ou seja, é uma conduta que vale para todos. Eu creio que se a demonstração de afeto ela tiver como base a moderação, né, a boa educação, o bom senso, que eu acho que são coisas que cabem em todo e qualquer lugar e a todo momento, não vai ter problema nenhum. O Rafael Barros, pelo Facebook, pergunta o seguinte: como ficam os casais gays com relação aos planos de saúde? O titular do plano pode incluir seu parceiro como dependente, por exemplo? Olha, Rafael, hoje já pode, a partir de uma portaria, na verdade, uma súmula normativa da Agência Nacional de Saúde, que foi publicada essa portaria, uma súmula normativa, no Diário Oficial da União, no dia 4 de maio, determinou-se aos planos de saúde e às seguradoras a inclusão do parceiro em casais homossexuais, desde que configurada a união estável. Na opinião do senhor, promotor, a questão da educação é muito importante, né? Se isso já for colocado para as crianças, para os adolescentes, a gente tem menos probabilidade, por exemplo, de tantos crimes que acontecem aqui no estado contra homossexuais? Bom, eu creio que a educação sempre é fundamental para tudo. Ela é a formadora do caráter, da formação da própria personalidade da pessoa. O que existe sim é uma grande polêmica no sentido de como é que nós vamos promover essa educação, né? E aí vem toda essa discussão a respeito de material do MEC, que já aconteceu no passado, de cartilhas, etc. O que eu creio é sim, a educação deve sempre visar a promover a pacificação social, o convívio harmônico entre as pessoas, respeitando sempre a individualidade, as diferenças de opção. O que não pode, isso sim, é apologia a qualquer espécie de opção e de conduta.
A escolha deve ser livre e a educação deve ser no sentido de tolerância sempre. Dúvidas, qualquer pessoa pode procurar o Ministério Público? Sim, pode e deve procurar o Ministério Público. Nós estamos de portas abertas e estamos à disposição da população tocantinense. Promotor, a gente agradece a participação do senhor aqui no quadro Ação e Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade, Anselmo. Lembrando que o quadro Ação e Cidadania acontece sempre às quartas-feiras aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos agora à previsão do tempo para a tarde desta quarta-feira. No Tocantins, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 36.